Pessoal, no vídeo de hoje eu quero contar uma história para vocês que aconteceu comigo, de fato, de verdade, em produção, onde eu acabei quebrando, gerando um bug que impactou muito nos processos da empresa, tá? E talvez isso que eu vá contar aqui sirva de aprendizado para vocês também. Como é que eu posso começar? Gente, teve uma época da minha carreira profissional que eu achava que velocidade era basicamente tudo. Então eu confundia o ser rápido, o ser ágil com um bom profissional. Toda task, toda tarefa que eu recebia do meu superior, eu queria resolver rápido, responder rápido e entregar rápido. Até que chegou um dia que eu, de fato, quebrei em produção. Mas eu vou contar isso para vocês, tá? Fica tranquilo. Deixa eu abrir aqui o meu Red Bull antes, né? Isso aqui é a primeira vez que eu tô tomando esse Red Bull aqui. É a linha nova, tá? Zero açúcar. E esse aqui é a linha tropical de maçã. Vamos ver se ele se ele é gostoso. Caraca, muito bom. Muito bom, hein? The Maçã Edition Sugar Free. Bom, deixa eu contar pra vocês, cara. Existia um time na empresa que programava em Power Builder, tá? E eles faziam a frente de loja, faziam um software para uma das lojas mais conceituadas no Brasil. Naquela época tinha 153, 157 lojas, se não me falha a memória. Começa com D e termina com LER, tá? E esse time que programou essa frente de caixa, essa frente de loja que a gente chamava, deixou um bug. E esse bug, ele acontecia de forma aleatória, assim. Que é um dos bugs mais difíceis de a gente resolver, sabe? Algo que não acontece sempre. Em determinado momento do dia, vai lá e vai explodir, vai acontecer. E ninguém dava conta, cara. Ninguém resolvia. Daí teve um dia que eu fiquei, depois das 6 horas na empresa, e eu falei, cara, metido, né? Porque eu programava em Java, não programava em Power Builder. Muito antiga essa linguagem, nem sabia. Mas eu peguei e abri o fonte para dar uma olhada. E eu vi que a sintaxe era muito parecida, né? Assim como a sintaxe de todas as linguagens. Tinha if, tinha else, tinha for, enfim. Aí comecei a estudar o fonte ali com uma pessoa da outra equipe. E eu falei, não, cara, deixa comigo que eu vou resolver. Já estou entendendo aqui todos os processos e tal. Por fim, o que eu fiz, rapaziada? Eu já tinha uns 10 anos de experiência, né? Então, eu comecei a codificar e eu achei que eu tinha resolvido de fato aquele processo aleatório. Só que, para garantir que eu tinha resolvido, eu envolvi o bloco de código num try-catch. E no catch, para não deixar sem exceção nenhuma e sem log de informação, eu coloquei uma mensagem. A confiança era tanta que eu tinha resolvido que eu coloquei uma mensagem em tela escrita assim, ó. Se isso aconteceu novamente, se este bug aconteceu novamente, ligue para o incompetente do Matheus no telefone tal, tal e tal, e botei o telefone da empresa. E isso era, 7h30, 8 horas da noite. Eu comitei. Na época a gente nem usava GitHub, a gente usava CVS. Eu comitei essa feature e gerei uma versão e já coloquei em produção porque eu sabia que quando a loja abrisse de manhã cedo, às 7, 8 horas da manhã, eles baixariam a versão e estaria tudo resolvido. Beleza, cara, muito bom, né? Lembro como se fosse hoje. Deu 8h10, 8h15, chuva de ligação.
Atendimento online era MSN e Skype e telefone. A galera da loja, os gerentes ligando desesperado. Eu quero falar com o incompetente do Matheus. Daí eu não acredito, cara, que eu não consegui resolver. E quem é o incompetente do Matheus? E ficou até hoje, né? Incompetente do Matheus lá naquela empresa. E, por fim, não é nem que foi resolver. Na verdade, eu quis meio que me achar e eu quis resolver rápido, né? E deu no que deu, né? Então, foi à pressa, foi uma mudança pequena que eu não vi com calma, que eu confiei muito nas minhas habilidades. Até então, acho que eu já tinha o quê? 7, 8, talvez 10 anos de experiência. Já também muito tempo trabalhando nessa empresa que fez acontecer essa situação. E, pessoal, o que eu tive que fazer, né? E o que aconteceu? Algo que de vez em quando acontecia, esporadicamente, aleatoriamente no dia, começou a acontecer em toda a transação. Toda a venda que o gerente ia fazer no caixa dava a minha mensagem. Ou seja, além de tentar corrigir o bug, eu estraguei um bug que acontecia raramente para acontecer o tempo todo. E isso é muito bom, cara. Isso é muito bom porque me ensinou muitas coisas. Principalmente a ter calma, a não ter pressa, a passar por um teste, né? A validar antes de fazer deploy. Que naquela época era muito difícil, sem GitHub, tu reverter a alteração no CVS. Daí tive que voltar todos os commits que eu fiz e tive que gerar a versão e fazer com que todas as lojas atualizassem a versão. E, cara, isso foi muito, sei lá, foi muito chato, fiquei muito chateado. Os meus gestores e o meu tech lead na época me deu uma bronca, obviamente, mas como eu tinha ficado depois do horário com o dono da empresa, que era programador, e a gente fez meio que o código juntos, mais um integrante da outra equipe, deu tudo certo pro meu lado, mas bom, a confiança é um grande problema, né? Às vezes tu acha que tu fez algo fantástico e não fez, né? E às vezes tu nem testa. Sabe aquela história de eu faço a prova à caneta porque eu não costumo errar? Foi basicamente isso que aconteceu, tá? Então, gente, o que eu ia falar? Deixa eu pegar aqui o Red Bull. Agora, né? Quando alguém vem e fala assim pra mim, corrigiu, dá pra subir agora? Eu já penso o seguinte: onde isso pode quebrar? Quem isso vai afetar? E o que acontece se der errado às 8h10, 8h15 da manhã? Beleza? Então, gente, respira, muita calma nessa hora, tá? E se tu fizer tudo isso com calma, tu já vai, né, ter menos retrabalho, menos correção emergencial. Tu tem que saber que pressa não é produtividade. Tu tem que ser humilde em saber se tu consegue ou não resolver. Se tu não consegue, tu chama outra pessoa mais experiente. Enfim. Produção, pessoal, não perdoa aquela famosa frase, né? Só um pequeno ajuste. Tá? Esse ajuste pode ser que dê muito problema. Então, o profissional não é aquele profissional que corre, tá, gente? É o que sustenta o que entrega. Essa é a visão que eu queria deixar aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Eu me divirto relembrando das histórias do passado e como me fizeram evoluir como profissional, tá? E errar faz parte, todo mundo vai errar, todo mundo vai fazer um select somewhere, um delete somewhere, que por sinal, sempre quando eu vou fazer o delete eu começo pelo where. Hoje foi um outro aprendizado, mas é um caso de uma outra história. E
No mais, eu desejo a vocês um excelente ano de 2026, que as coisas de fato aconteçam, que você consiga o seu tão sonhado emprego na área, que você faça o seu melhor estágio, que você continue estudando, que fortaleça os seus fundamentos e faça as coisas sem pressa. Beleza? Tudo é um processo. É isso, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!